Seja bem-vindo, guerreiros e guerreiras de todo o Brasil e de todo mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, esse daqui é o vídeo de pré-jogo da partida de volta da primeira fase da Sul-Americana de 2019, Deportes Antofagasta, o CDA, Clube Deportes Antofagasta, contra a Fluminense, jogo a ser realizado no Chile, hoje, quinta-feira, às 19 horas e 15 minutos. O jogo vai ser lá na cidade de Antofagasta e o Fluminense precisa vencer a partida. Um empate, só para já deixar claro o regulamento, a partida de ida aqui no Maracanã foi 0 a 0, então um empate por 0 a 0 lá leva para os pênaltis. Um empate por qualquer outra diferença, 1 a 1, 2 a 2, etc., da Fluminense. Quem vencer a partida está na segunda fase. Antes de mais nada, likezinho aqui embaixo. Você vai me dar aquela fortalecida, porque quanto mais você der o like hoje, mais vai aparecer para mais gente vir ver o pré-jogo. Então, vai lá, dá aquele like. Vai lá não, é só descer aqui, apertar o like e já me dá uma moral grande já, beleza? Vambora agora falar do campeonato. Falar do Fluminense, falar do Antofagasta. O Fluminense, pela primeira vez, é um sentimento estranho. Você já viu aí pelo título do vídeo, de que não será um jogo fácil. Pra começar, por que não será um jogo fácil? Vai ser um jogo difícil. Porque o Fluminense não está acostumado a ir buscar o resultado em outros países. Se a gente pegar aí dos últimos confrontos, os confrontos mais recentes do Fluminense em Copa Sul-Americana, né, pegando ali 2014, aquele confronto único contra o Goiás, 2017 e 2018, o Fluminense, todas as vezes que jogou em casa, ganhou a primeira partida, exceto em uma que foi um empate contra o Nacional, por 1 a 1, por sinal, vem aqui para acompanhar um vídeo interessante aí sobre Copa Sul-Americana. O Fluminense foi a única partida que ela, nas outras 6 contra Goiás, Universidade de Quito, Liverpool do Uruguai, LDU, Defensor do Uruguai e também contra o Nacional de Potosí, todos esses 6, o Fluminense levou vantagem pro jogo fora de casa. E é claro que teve situações, 2 vezes, contra o Atlético Paranaense e contra o Deportivo Cuenca, que o Fluminense jogou a primeira fora de casa, e teve o Fla-Flu, que não dá pra considerar que a gente foi jogar fora de casa tendo perdido o primeiro jogo, porque, pelo amor de Deus, nós dois jogos no Maracanã. Então isso também é novo pro Fluminense, ter que ir pra fora pra buscar o resultado. Isso aconteceu uma vez recentemente contra o Nacional e a gente viu que foi algo bem difícil. Tudo bem, Nacional, clube de muito mais história, mas de fato não é algo que eu quero ou que eu gostaria que o Fluminense já fizesse na primeira fase, não. É um risco. E outra coisa que também faz o jogo se tornar difícil é o adversário. Apesar do Antofagasta não vir muito bem no Campeonato Chileno desse ano, desde que jogou aquela partida aqui no Maracanã contra o Fluminense no 0 a 0, jogou 2 partidas, uma delas eles empataram em casa com o Curicó Unido, grande nome de time, sensacional, e perderam pro Everton do Chile jogando fora de casa. Então assim, não ganharam ainda também, jogaram apenas 2 jogos, o Fluminense já jogou uns 35 daquele jogo pra cá, o Antofagasta praticamente não jogou. Então assim, tem um time muito mais descansado, por mais que os resultados não ajudem, mas tem um time muito mais descansado. O treinador deles ainda falou que o primeiro tempo, como foi aqui no Rio de Janeiro, é o que ele quer lá, né? Ele não quer aquele segundo tempo em que eles retrancaram mais do que eles deveriam. Eles vão lá, vão sair pro jogo e eles querem conseguir a classificação nos 90 minutos. Não vão ficar se segurando pra poder ir jogar a chance nos pênaltis, não. Eles vão buscar a classificação. E isso pro Fluminense, de certa forma, é bom também, né? Porque o Fluminense não gosta de enfrentar retrancas, né? Esse time de Fernando Diniz tem tido dificuldade de passar por retrancas, mas de certa forma também é incomum. Vou voltar a repetir, esse jogo é todo incomum, na verdade, né? É incomum porque o Fluminense está acostumado a ir fora de casa e se ele precisa do gol, ele vai pressionar e ele vai mandar no jogo. Isso não deve acontecer quando eu tô Antofagasta. Por sinal, incomum também é na cidade, porque uma representatividade brasileira lá, o Fluminense, move com a cidade inteira e a população, mesmo com o ingresso muito caro, pra média deles lá, o ingresso tá em torno de R$80, 90 e poucos reais ali na média, né, esses ingressos pra essa partida. O estádio regional Calbo e Basculhan, acho que é assim que se pronuncia, tem capacidade para 21 mil pessoas, mas só tem podido ser usado 16 mil e já tinha até terça-feira à noite 14 mil entradas vendidas, ou seja, com certeza lotação máxima. Mas quer saber mais uma coisa incomum nessa partida? Não é um caldeirão como a
a gente tá acostumado a ver nos jogos sul-americanos, não. Pelo contrário, é uma arena, lembra até bastante o Engenhão ali na questão de ter uma pista de atletismo, etc, mas e também por ser uma arena mais nova, né? No caso lá do estádio regional é algo que foi reconstruído aí, foi reformado para a Copa América de 2015, que foi lá no Chile. Falando agora de bola e campo em relação ao Fluminense. Fluminense vem para esse jogo com desfalques seríssimos, obviamente que a gente tem o desfalque de Ganso, que não foi inscrito na competição, mas o principal mesmo foco do Fluminense ali de desfalques são os zagueiros. Por quê? Nino e Léo Santos não estão inscritos na competição. No caso do segundo, né, de Léo Santos, ele nem poderá ser inscrito, porque ele já foi inscrito pelo Corinthians, isso não é permitido pela Conmebol. Então Nino e Léo Santos não estão inscritos, e para comemorar ainda melhor, o zagueiro que o Fluminense tinha inscrito, Natan Ribeiro, foi embora, foi emprestado ao Fortaleza, e Digão sofreu uma contusão, ou seja, só ficou Matheus Ferraz, Paulo Ricardo e Frazan, são os 3 únicos zagueiros do elenco do Fluminense que podem disputar essa partida. Sabe qual é o problema principal disso? Nem Paulo Ricardo nem Frazan atuaram esse ano. O Fernando Diniz já indicou, ele tem 2 formas ali, deixou bem claro que ele tem 2 formas, ou ele vai improvisar Caio, que não é Caio Henrique, o que está sendo improvisado na lateral esquerda, é Caio, aquele volante do Sub-20, que jogou, se eu não me engano, acho que até que ele fez o gol. No ano passado, quando na estreia do ano do Fluminense, contra o Boa Vista, eu tô jogando aqui muito aleatoriamente, mas eu acho que é isso mesmo. Ele fez o gol e foi expulso no jogo, na derrota pro Boa Vista. É esse Caio, volante da base, que talvez seja improvisado na zaga, mas eu acho essa possibilidade muito remota. Ele deve colocar Frazan mesmo de zagueiro titular. Foi a forma com que ele treinou e, enfim, ele também treinou a possibilidade de Caio, mas entre os titulares ele treinou com Frazan, o que meio que ele coloca Fernando Diniz numa incoerência. Por quê? Praticamente todas as partidas do ano, Paulo Ricardo ficou no banco. Nenhum dos dois, nem Paulo Ricardo nem Frazan, chegou a entrar e jogar nem 15 segundos, nem chegou a acontecer igual aconteceu com o Marlon domingo no Botafogo Fluminense, que é entrar ali, chegar na beira ali pra entrar, pra subir a plaquinha pra ele entrar e o jogo acabar. Nem isso aconteceu. Em nenhum momento eles correram risco de entrar em campo. Só que Paulo Ricardo vem ficando no banco, tem o nome lá no vestiário do Maracanã, tem ele lá, a foto dele, etc. Então assim, ele vem sendo muito mais participativo, enquanto Frazan foi relacionado por um total de 1 jogos na temporada. Só a estreia contra o Volta Redonda, e quando muitos jogadores do Fluminense ainda não estavam regularizados, foi essa única partida que o Frazan foi relacionado. De lá pra cá, nem relacionado pros jogos ele vem sendo. Então assim, ou o Fernando Diniz viu algo de muito precioso em Frazan aí nos últimos dias de treinamento, ou então a moral de Paulo Ricardo matar tá embaixo assim do Botafogo. Uma surpresa pra mim é que Matheus Mascarenhas não está relacionado pra partida. Exatamente, o Fluminense levou 4 laterais, o lateral direito Gilberto, provavelmente o titular, na lateral esquerda é Caio Henrique, que é volante, né, deve ser o lateral esquerdo titular mesmo, e levou outros 3 laterais pro banco, tanto Ezequiel e Julião pra direita e Marlon pra esquerda. Isso me surpreende de uma forma, vocês não têm ideia, eu espero não passar raiva com isso durante o jogo. Se formos pra pênaltis, eu realmente não faço a mínima ideia de como será o desempenho, já que o Fluminense não sabe muito o que é bater pênalti. A gente bateu pênalti contra o River do Piauí esse ano, o Luciano bateu os 2, mas a gente não sabe, não faz ideia de quem cobra pênalti naquele time. O Fernando Diniz já disse que vem treinando, que tinha treinado no Brasil já também, e assim, Rodolfo tem um bom, eu não vou dizer um bom aproveitamento, porque ele pegou aquele só contra o Botafogo, mas ele sempre chega na bola, né? Ele não é aquele goleiro que você percebe que, assim, ele não vai pegar nunca, o outro time precisa errar. Ele vai bem na bola, pegou aquele contra o Botafogo que foi marcado na nossa memória. E rapidinho aqui sobre transmissão, vale destacar que esse jogo é exclusivo da DAZN. Se você quer entender o que é a DAZN, aperta aqui no card, tem um vídeo que eu já expliquei isso. Não vai passar na Rede TV, é exclusivo da DAZN, e como o serviço ainda não foi inaugurado, vai estar ao vivo de graça aqui no YouTube. Então vai lá, assiste aqui pelo YouTube ou lá no Facebook também, na página oficial do Fluminense. Molezinha de assistir. Então é isso, apoia lá no Padrim, tá aparecendo aqui embaixo, Padrim do Rede Tricolor. Você mantém esse canal aqui ativo, os padrinhos são graças a eles. E tá chegando aí o sorteio de março, que a galera vai gostar pra cacete lá. Então vai lá, apoia, que ainda dá tempo de você participar do sorteio de março. Eu acredito que ainda dê tempo ainda. Muito obrigado a todos, saudações tricolores, e a gente se vê logo depois do jogo. A análise de hoje é assim, acabou o jogo, eu já tô aqui dentro gravando, e 20 minutos depois, 15 minutos depois, é só o tempo de gravar e de subir pro YouTube. 20 minutos depois do jogo, essa análise já tá no ar, beleza? Muito obrigado a todos, saudações tricolores, e até a próxima, valeu! O estádio regional Calbo e Basco. O estádio regional Calbo... De novo.